Paulo que disse, Jesus nos alertou que existe um outro evangelho. Só quem é discípulo, meu irmão, entende a verdadeira graça. Essa palavra vai falar ao seu coração poderosamente. O texto base se encontra em Hebreus capítulo 10. Eu posso garantir para você que nessa semana não existe uma pessoa aqui nessa igreja que não tenha pecado, que não tenha desviado do propósito de Deus. Inclusive eu, inclusive a pastora, inclusive o pastor Marco Tomasi, meu pastor amado, pastora Lúcia, são bênção na minha vida, são realmente pessoas extraordinárias, mas a Bíblia fala que todos pecaram. A Bíblia fala que quem não tem pecado, quem diz que não tem pecado, a Bíblia chama de quê? Mentiroso. Quem é o pai da mentira? Então nós somos filhos do inimigo de Deus, quando nós dizemos que não temos pecado. A Bíblia fala também que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Eu tenho dito e repetido que o cristão não é aquele que nunca peca, mas aquele que sempre está se limpando. A diferença de um cristão e um gentil, ou um não cristão, é clara. Ele não consegue viver no pecado. Ele não consegue pecar, deixa para lá, vamos viver. Ele não consegue fazer isso. Ele pode ser aí evangélico, o que ele quiser. Mas a diferença clássica é que o pecado, o Espírito Santo, a Bíblia fala que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero declarar que foi o Espírito Santo que trouxe você aqui essa noite. Hebreus capítulo 10. Eu vou ler alguns textos. Eu vou ler do 1 ao 2, depois eu vou ler do 8 ao 11 e depois eu vou ler do 14 ao 18. Hebreus 10. Assim diz a palavra do Senhor. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, a saber, pelo sumo sacerdote, o sacerdote, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudéssemos fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiam culpas de seus pecados. Versículo 8. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Jesus. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecendo, não agora ano após ano, mas uma vez por todas, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. E agora eu vou ler o versículo 14 ao 18. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Você pode dizer amém? Você pode sentar, meu irmão.
baixar um pouco para acreditar. Amado, esse texto ele fala exatamente o que a graça de Deus ela representa, e por isso eu quero ler novamente o versículo 16, que diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seus corações e escreverei em suas mentes. Quem aqui conhece o pastor Silas Malafaia? Por favor. Quem não conhece? Eu não conheço o pastor Silas Malafaia. Uau, não conhece. Glória a Deus. Pastor Silas Malafaia é um dos maiores nomes do Evangelho no Brasil, pelo menos um dos mais conhecidos. E na escola dominical de domingo passado, ele reuniu toda a igreja para falar de um assunto que foi o divórcio e o segundo casamento. Quem quiser, muito bem explicado, se chama no vídeo A Questão do Divórcio. E eu fui marcado por um amigo meu que tinha visto essa mensagem que eu fiz e falou assim: pastor, olha isso aqui, que interessante. E eu fui ver aquela mensagem e eu só tinha um pedaço dela no Facebook, e eu fui no YouTube e vi que estava a mensagem lá inteira. E o interessante é que ele começa o texto, ele começa a aula dizendo que ele ia trazer um paradigma para o Brasil, uma mudança de comportamento sobre essa área, onde ele conversou com grandes potências, grandes pastores que são amigos deles e que abraçaram a causa porque estão enfrentando os mesmos problemas na igreja, por causa da devassidão e da troca de esposas que estava acontecendo dentro da igreja. Chegava no final de ano, o filho do pai, dia dos pais, ele subia no altar com o filho, dia das mães, ele subia com a mãe com outro marido. Chegava no final de ano, era uma... não sabia com quem o filho ficava na mesa, aí tinha que tirar foto com o pai, depois tinha que tirar foto com outro. E o pastor Malafaia, ele deu uma aula, e nessa aula, quem estava aqui na minha aula sobre esse assunto, por favor, só para eu ver, lembrar. Balança e eu estava na aula do divórcio e do segundo casamento. E se você vê essa aula, está lá, que ele deu agora na escola dominical da Assembleia de Cristo, Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ADVEC. Se você tem as anotações que eu te dei, você vai falar assim: pastor, não é possível. Pastor Malafaia pegou a tua aula e deu aula. E quando eu vi aquilo, eu vi, Deus testificou no meu coração que ele imprimiu a lei dele no meu coração, na minha mente. E é interessante que um novo mover já começou a acontecer. Alguns pastores já tomaram decisões porque viram que a palavra de Deus, na verdade, ela foi esquecida, ela foi colocada de lado e as pessoas foram vivendo. Foi começando a ficar normal, porque os próprios pastores, não é esconderijo de ninguém, você vê na internet, tem pastor que está no quarto casamento, no terceiro e continua. Então, como é que ele vai ensinar isso? Você está no terceiro, no quarto casamento, sem nenhum motivo, que a palavra de Deus, ela dá motivos. O primeiro deles, eu não vou pregar sobre isso, mas o primeiro deles é a ignorância, quando a pessoa não conhecia a palavra, não vivia para Deus, ela chega na igreja, Jesus compreende que é dali para frente. E a outra é o motivo da prostituição. Mas muitas vezes as coisas aconteciam não por esses motivos. E a banalidade começou a entrar na igreja. E o interessante é que esse texto que eu te falei, só conhece a graça quem é discípulo. Repita comigo: só conhece a verdadeira graça quem é discípulo. E nós vimos através dali algo interessante. Uma outra questão, por exemplo, é a lei de trânsito. Para você entender entre a lei e a graça, esse assunto que eu falei da igreja do pastor, foi para você entender como a lei, como o Espírito Santo, através da lei do Senhor, da graça de Deus no nosso coração,
ela fala em diversos lugares ao mesmo tempo. Quando um assunto é importante, ele é ativado no profético para que realmente nós possamos viver o sobrenatural. E é tão interessante porque a lei de trânsito, por exemplo, tem gente que está dirigindo e de uma forma muito graciosa, ele não nem decora a lei de trânsito. Mas o espírito, que é dividido em três partes, comunhão, intuição e consciência, através disso, desses três fatores, em relação não à lei de Deus, mas à lei do código de trânsito, só com isso aqui, ó, comunhão, que é intimidade com o código de trânsito, consciência social, olha que interessante, e a intuição, ser precavido daquilo que possa vir a acontecer, você já é um excelente motorista. Da mesma forma, na lei de Deus, quando você vive pelo Espírito, você não vive debaixo da lei. Viver debaixo da lei é o seguinte, ó, isso aqui eu tenho que fazer, mas eu não estou fazendo. Porque o nosso evangelho não é o evangelho do pode e não pode. Queria que você repetisse isso aí. Eu sei que você não gosta muito quando eu falo, fala com o irmão do lado, mas fala aí, irmão, para 3 pessoas. O nosso evangelho não é o evangelho do pode e não pode. Não é. Não pode isso, não pode aquilo. Não é. Literalmente não é. Mas muitas pessoas se aproveitam disso e vivem um outro evangelho, que é o evangelho da hipergraça. Ou seja, a pessoa vive de qualquer maneira e fala assim, ó, Deus está comigo. Jesus me ama do jeito que eu sou. Mas não quer responsabilidades. Isso é um outro extremo, que é muito perigoso, inclusive. E é muito interessante nós sabermos essa questão da lei e da graça, porque isso que nós acabamos de ler aqui para você, no versículo 16, em especial de Hebreus 10, ele diz, esta é a aliança. Diga para o seu irmão, Deus tem uma aliança com você. Agora olha para mim aqui, ó, que farei com eles, eu vou trazer, ó, que farei com vocês. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração. Através de uma intimidade, que é a comunhão, através de uma intuição, ser precavido, o motorista, ele consegue cumprir todo o código de trânsito. Então ele não vive debaixo de uma lei. O que seria isso? Pegar o código e ficar ali. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui não dá, isso aqui dá. Não. Através de uma vida graciosa, que é através da graça, é a lei de Deus, ou seja, vamos trazer para a lei de trânsito. É o código de trânsito colocado no coração da pessoa e ela passa a viver. A gente fez uma dinâmica com jovens, agora de tarde, que falou de 5 aspectos. A gente falava de um tema, ficamos a tarde inteira brincando disso. Aí falávamos de um tema e a gente tinha que responder se era obrigatório, necessário, normal, desnecessário ou proibido. Aí falando de várias coisas. Sexo antes do casamento, divórcio. Divórcio acho que a gente não falou. Mas a gente falou de droga, de música secular. E nós chegamos à consciência que todo mundo, ninguém precisou colocar nada, mas conversando, nós entendemos que quando a gente vive a verdadeira graça, nós fazemos aquilo que é obrigado, mas nós não fazemos obrigado. Nós fazemos por livre consciência. Mas é uma coisa que, se eu não fizer, não vai funcionar. Mas eu não faço por obrigação. Eu faço pela graça de Deus que está impressa em meu coração. João Calvino, ele falou a seguinte frase: a função peculiar do Espírito Santo consiste em gravar a lei em nossos corações. Essa é a função do Espírito Santo. É fazer com que a lei de Deus ela esteja impressa no seu coração e você tem como um antivírus. E o antivírus, meu amado, se o mesmo arquivo, se o antivírus é igual, o mesmo arquivo, porque você é um computador, ele é um tablet, ele é um PC, mas todos têm o mesmo antivírus. Se o mesmo arquivo contaminado entrar naqueles computadores, naqueles tablets, cada um tem um barulho. O meu barulhinho do antivírus era ele aciona.
Então não tem padrão de comportamento, não. Esse aqui pode fazer, esse aqui não pode. Mas o antivírus, ele está dentro de você. E o Espírito Santo, ele te convence do que é bom e do que é ruim. Do que pode e do que não pode. Isso é muito importante e muito interessante. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é que a graça de Deus é a lei impressa no nosso coração. Repita comigo, a graça é a lei de Deus no meu coração. Você pode dizer isso mais alto, diga a graça é a lei de Deus no meu coração. E aqui, o livro de 1 Coríntios, capítulo 2, ele fala exatamente sobre esse texto que já foi reforçado em Hebreus 10. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, ele fala exatamente sobre a graça de Deus. Sobre a lei de Deus impressa no nosso coração. Versículo 12. 1 Coríntios 2, 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, nos dá gratuitamente. E isso é graça. Isso é graça, meu irmão. Ele nos dá gratuitamente. Aí ele explica. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Porque tem gente que não é espiritual, não entende verdades espirituais. Para ele é loucura, para ele é desnecessário. É uma das palavras que a pessoa mais usa, isso é desnecessário. Porque ele não é espiritual, ele é carnal. E a Bíblia fala no versículo 14 que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas como espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne, ele tem a intuição, ele tem o discernimento. Todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Você vê aqui que a graça, literalmente, gratuitamente, como o nome já sugere e já propõe, ela quer nos dar uma vida espiritual, porque existe um mundo espiritual. Existe um mundo que não faz parte. A Bíblia fala, meu irmão, vou falar aqui bem assim, ó, na lata. Você é um ET. Eu sou um ET, diz a Bíblia. Sabe o que é isso aqui? Se pega, não existe, eu acredito que não exista, né, irmão? Eu já posso até dizer que não existe. Eu sou criação de Deus. Mas se você pegar lá um marciano e ele vem aqui para a Terra, o que ele é para nós? Ele é um extraterrestre. Ele não é desse mundo. E a Bíblia fala que como forasteiros e peregrinos nesse mundo, nós não pertencemos a ele. Tem gente que vive aqui como se fosse daqui. E eu quero declarar para você que você não faz parte desse mundo. Você faz parte do mundo de Deus. Em nome de Jesus, amém? Meu amado, você tem que entender que a tua vida aqui é passageira. A maioria aqui já viveu mais de um terço da sua vida. Provavelmente metade, um pouquinho menos, já viveu mais da metade da sua vida. Tem noção disso? Daqui a pouco, acabou. O pai do Andrezinho morreu. Acabou. Fui lá na casa dele, dei um abraço, orei com ele. Deus trouxe uma revelação para nós. Nós estávamos falando do livro de Salmo, no livro de Provérbios. Um discípulo falou, pastor, e o livro de Eclesiastes, o que diz? Aí eu lembrei do texto, eu falei, é melhor estar num velório do que numa festa. Olha só que texto doido. Só entende quem é? Me ajuda aí, irmão. Só entende quem é? Espiritual. Falei, e a gente estava numa festa da Clara. Clara, novinha, 18 anos. E o pai do Andrezinho morreu. E eu falei, Rômulo, ninguém aqui vai aceitar Jesus. Ninguém aqui vai se reconciliar. Mas amanhã no velório do pai do Andrezinho, eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar para Deus. Porque lá, pessoas que estavam esquecendo de Deus vão lembrar de Deus. Pessoas que nunca
às vezes teve contato com a palavra. Quando vê o corpo do padre Andrezinho, eles vão pensar, e se fosse eu? Se fosse a minha vez, será que eu estaria preparado? É a pergunta que a maioria faz no velório. Então é muito importante nós entendermos que essa graça é a lei de Deus no nosso coração para que nós sejamos espirituais e extraterrestres. Ou seja, não somos daqui. A palavra de Deus diz sobre esse assunto, em Josué 1,8, fala: se eu não te mandei eu, seja forte e corajoso, pois o Senhor está contigo por onde quer que andar. Tão somente medite na palavra do Senhor de dia e de noite, para poder fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Como é que eu faço conforme tudo nela está escrito? Eu vou andar com a Bíblia na mão, segurando. Já viu quantos, meu irmão? 1188 capítulos. Não é brinquedo, não. É só se a lei estiver no meu coração. Você não vai viver ali que nem os rabinos das lamentações, decorando aquilo para viver conforme aquilo todo dia. Você não precisa fazer isso, porque eu declaro que a lei de Deus, o antivírus de Deus, ele está no teu coração, em nome de Jesus. Ele está ali. E você vive debaixo da graça. Olha só que texto lindo, meu irmão. Eu quero ler com você. Romanos 2,13. Romanos 2,13. Ele trata desse assunto também. Romanos capítulo 2, versículo 13. Ele vem tratar desse assunto lindo. Olha que interessante. A palavra de Deus, ela é poderosa. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Quem medita na lei de dia e de noite? Diga amém. Por isso que você faz sua devocional. Quando você está fazendo ali a devocional da Universidade da Vida, que o pastor, irmão, encarecidamente medita. Porque quando você medita de manhã e de noite, a lei, ela entra na tua mente e no seu coração. Isso é através da consciência. O Espírito traz a consciência porque você estudou. Por isso que o povo perece por falta de conhecimento. Ele erra porque a lei não está nem na mente nem no coração. Aí ele toma uma atitude com o casamento, toma uma atitude na criação de filho, cria de qualquer maneira. Toma uma atitude em relação à sua intimidade antes do casamento. Toma uma atitude em relação à sua empresa. Toma uma atitude em relação a faltar com a verdade. Que não agradam a Deus, porque a lei não está aqui. Não tem antivírus. Agora olha aqui, de fato, versículo 14. Quando os gentios, são os que não conhecem a lei, que não têm a lei, praticam naturalmente. Eles praticam como, Jair? Naturalmente. O que ela ordena torna-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei. Olha o que ele está dizendo. O cara que nunca leu a Bíblia, o cara que nunca leu, quando ele aceita Jesus, há uma transformação na vida dele, e ele passa a ser um ser espiritual, em nome de Jesus. Coisas que nem ele leu ainda, Deus, ele ativa no coração dele, e ele passa a tomar atitudes que uma pessoa natural não toma. Ele começa a surpreender pessoas através do seu comportamento. E são gentios, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no teu coração. Versículo 15. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos dele, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá, olha que lindo, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho. Você quer ver a questão da oferta? Nós ofertamos aqui. Nós abençoamos essa oferta em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz o seguinte: cada um dê conforme propõe o quê? O seu coração. Mas se a pessoa não tem a lei no coração, a Bíblia fala que o coração é enganoso. A Bíblia fala que do coração vem o roubo, inclusive a Deus. Do coração vem o homicídio, a sexualidade errada, o assassinato. Vem tudo do coração. Mas quando você coloca a lei no seu coração, você faz da forma correta. Quando você aceita Jesus, é por ouvir a palavra de Deus.
A Bíblia fala, com o coração se crê para a justiça. Isso é primeiro. Aí o que acontece? A boca fala que o coração está cheio. A lei de Deus está ali e falou para ele, ó, quem crê e for batizado será salvo. Aí o que ele fala? A todos quanto receberam, temos o direito de serem filhos de Deus. E ele vai lá, porque o coração está cheio da verdade, ele declara a verdade de Deus. Você pode dizer amém? Então diga, eu sou o discípulo. Eu entendo a graça de Deus. A Bíblia fala no livro de Lucas 2, versículo 19 e 51, que Maria, observando Jesus, ela guardava todas as coisas no coração. E por isso que foi uma mulher escolhida. A Bíblia fala que o semeador saiu para semear. Uma semente caiu na beira do caminho. A Bíblia fala que esse é aquele que o passarinho veio e roubou a semente. É aquele que ouve, não entende. E por que ele não entende? Porque Satanás, que é o laço do passarinheiro, vem e arranca a semente da onde? Do coração. Meu amado, eu quero declarar que a semente de Deus está no teu coração em nome de Jesus. Eu quero declarar que você vive pela graça de Deus em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Faraó, ele era para liberar o povo do Egito, mas a Bíblia fala que ele endureceu o quê? O coração. E no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 15, diz, para mim e para você hoje, se você ouviu a voz, não deixe o passarinho, que é o diabo, roubar. Não endureça o seu coração, como na rebelião. No livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, é um texto muito conhecido, fala, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras. Não vem de um comportamento. Eu faço o que é certo, eu estou salvo. Eu dou dinheiro aos pobres, eu estou salvo. Eu canto na igreja, eu estou salvo. Eu prego todo domingo, eu estou salvo. Não. A graça, ela é um dom de Deus. E você vai entender agora, meu irmão. Porque a primeira coisa que você entendeu aqui foi, repita comigo, a graça é a lei de Deus no meu coração. Agora diga ao seu irmão, você tem uma promessa. A Bíblia fala no livro de Jeremias. Quero que você leia isso comigo. Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Você vai entender que essa promessa vai se cumprir na sua vida, porque a promessa cumpre para aqueles que creem. Quem é que crê aqui? Jeremias 31, 31. A palavra de Deus, ela fala poderosamente ao nosso coração da seguinte maneira. Jeremias 31, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Diga para o seu irmão, é promessa para você isso aqui. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você pode dizer amém? Amém. Meu amado, uma promessa de Deus, que a lei de Deus vai entrar no seu coração, na sua mente. Há uma promessa que a lei de Deus vai fazer parte da sua vida todos os dias. E é tão interessante que essa graça, que é a lei de Deus impressa no coração, ela vem pelo ouvir. Mas a mesma Bíblia diz que como ouvirão, se não há quem pregue. O mesmo texto de Marcos diz, ide, pregai. O texto de Mateus disse, ide, fazei discípulos. É o mesmo texto. Então você que é uma pessoa inteligente e tem a lógica matemática no seu coração, então se ide pregai é a mesma coisa de ide fazer discípulos. Se a Bíblia fala como ouvirão se não há quem pregue, ide pregai é a mesma coisa de ide fazer discípulos. Eu posso chegar a uma conclusão bíblica pela lógica que como ouvirão se não fazem discípulos? Como ouve a palavra de Deus se alguém não fala no íntimo do seu ser? Porque onde abundou o pecado, a Bíblia fala que superabundou a graça.
entender, você que está chegando agora e você que tem um tempo de igreja, que esse tópico aqui eu quero ler junto com vocês. Leia, seja a boca de Deus na vida de alguém. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Entenda sobre autoridade espiritual. Mais uma vez. Entenda sobre autoridade espiritual. No livro de Romanos, no capítulo 7, quando você entende sobre a lei, porque a lei não é algo ruim. Esse que vive na hipergraça, mete o pau na lei. Mas a Bíblia fala o seguinte, que a lei é santa. A lei é boa. Olha que lindo isso aqui. A graça é a manifestação da lei no meu coração e na minha mente. É viver a palavra de Deus plenamente. No livro de Romanos, no capítulo 7, aqui no versículo 15, diz o seguinte: não entendo o que faço. Vou ler o 14. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Porque o problema não é a lei, o problema somos nós. Olha o que diz o 18. Isso aqui originou-se um dos maiores hinos evangélicos, mais conhecidos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Versículo 18. Sei que nada de bom habita em mim. Isso é, na minha carne. Pois tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Eu só consigo realizar isso quando a graça de Deus, ou seja, a lei impressa no meu coração, faz parte da minha vida. E nisso, meu irmão, você consegue entender que há o espírito e a carne. Existe a lei e o pecado. Existe a vida e a morte. E é por isso que é uma promessa em Romanos, capítulo 8, que diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei da morte do pecado. Você pode dizer amém? Amém. Quando a lei de Deus está impressa no meu coração, eu vivo a graça de Deus e sou liberto do pecado em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. E é um estilo de vida. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, porque nada de bom habita em mim, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Meu amado, você começa a entender a lei de Deus. Olha o versículo 12. Que lindo. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. O salário do pecado? Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos dos corpos, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus, e não são pequenos, eles são ruiós, eles são não filhos nascidos apenas, eles são filhos maduros em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Quando eu entendo essa revelação, olha o que diz o versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para temer a lei. Se eu não fizer, eu estou errado. Por isso que a pessoa fica oprimida. E ela não entende a autoridade espiritual sobre a vida dela. Para você ficar temendo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus, ou herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos,
que também participemos da sua glória. Quem quer participar da glória de Deus? No livro de Gálatas, capítulo 5, fala: andei pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Eu preciso ler esse texto com vocês, para vocês entenderem a essência da autoridade espiritual. A essência de entender que aqueles que são guiados pelo Espírito, existe essa autoridade espiritual. Olha que tremendo isso aqui. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7 e 8, a palavra de Deus, ela vem dizendo ao nosso coração: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chamam. Muitas vezes a gente começa no caminhar em Deus e desiste. Paulo está dizendo aqui: vocês estavam indo tão bem. O que aconteceu? Ele não fala o que aconteceu. Ele fala que uma pessoa, olha aqui, vocês corriam tão bem. Quem? Não é o quê? Quem? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quem os impediu de continuar? Você estava bem. Será que foi um vídeo da internet? Será que foi conversando com alguém que está mal? Como diz meu pastor, que está zoado? Será que um bate-papo com uma pessoa te desanimou? Te fez pensar em desistir? Um pouco de fermento leveda toda a massa, diz a palavra. Agora olha o versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Olha aí, hipergraça. Sempre vem um outro evangelho querendo dominar a nossa vida. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. E não é à toa que fala aqui no versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. A desobediência está na carne. A vontade humana está na carne. A carne deseja o que é contrário à lei de Deus, que vem através da consciência, da intuição e da comunhão com o Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Paulo repete aos Gálatas o que ele falou lá a Romanos: não sei que nada de bom habita em mim. Não faço bem que eu não quero, mas o mal que eu desejo, não desejo, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que sou, ele falou. Versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, o que diz lá em Romanos? Vocês são filhos de Deus. Mas o que está dizendo aqui? Vocês não estão debaixo da lei, mas vocês estão debaixo da graça. Quem está entendendo essa palavra aqui? Diga amém. Quando você entende que a graça é a lei de Deus impressa no seu coração, você vai entender a autoridade espiritual de Romanos, que toda autoridade é instituída por Deus, que toda autoridade vai falar ao seu coração. Nós vamos amar uns aos outros. Você vai entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai entender que pela graça sois salvos por meio da... Me ajuda aí. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé vem pelo? Sim. Como ouvirão se não há? Qual a revelação que a gente trouxe aqui? Também, como ouvirão se não fazem? Isso. Se a pessoa não se aceita ser discipulada, ela não vai ouvir. Se ela não ouvir, a fé vem pelo? Se ela não ouvir, ela não vai ter fé. Se ela não tem fé, ela não tem a graça. Se ela não tem a graça, ela não é salva. Quem está entendendo essa palavra, essa revelação? Diga amém. Então, meu amado, somente quem é um verdadeiro discípulo entende a graça de Deus. E o discípulo é aquele que quer aprender, crescer e se tornar uma pessoa melhor.
O que é o discípulo? Aquele que quer crescer, aprender e se tornar uma pessoa melhor. Pastor, você não tem muito tempo? Resume para a gente. O que é um discípulo? É aquele que consegue chegar lá no seu líder e falar o que você pensa ao meu respeito. E deixar falar o coração. E deixar a palavra entrar no coração. O que você viu do meu comportamento nos últimos anos? Porque a gente quer, pela graça, hipergraça, não, tá ótimo, tá lindo, daqui para frente, mas não quer resolver problemas. Eu tenho feito discipulados tão profundos e lindos, fiz com o Rodrigo, fiz com o Messias hoje. Eu tenho certeza que eles saem do discipulado uma pessoa melhor, porque ele deixa falar o coração. Olha, eu penso isso ao seu respeito. Eu costumo sempre dizer, faz sentido para você? Ele faz, pastor. Algumas vezes a pessoa fala, me ajuda. Outras pessoas falam, eu vou mudar agora. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e a Bíblia é muito clara. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não fazem discípulos? Se eu não sou discípulo, a Bíblia fala que Deus não faz coisa alguma sem usar os seus servos, os profetas. E o que o profeta fala? Ele falava. Ele pregava o Evangelho, ele pregava a verdade, mas chegou um momento lá no livro de Gálatas também, antes dele falar dessa parte espiritual, no capítulo 4, que é um capítulo anterior, ele fala para os Gálatas assim no verso 16, tornei inimigo de vós, por lhe dizer a verdade. Coloca esse texto para a gente, Gálatas 4,16, porque quando uma pessoa fala, a outra pessoa ouve, escuta, e a fé vem pelo ouvir. Em inglês, não é ouvir, é listen, é ouvir de entender, captar. Isso é muito lindo, meu irmão. Não é apenas de ouvir um barulho, é de ouvir. Em português é tudo ouvir. Ouvir o barulho do carro e aquele que está ouvindo, entendendo, captando. Você precisa ouvir, entendendo. Quem é aquele que ouve e não entende? É aquele que o diabo roubou a semente. E o que é a semente? É a palavra. E o que a palavra é feita? É pregada no teu coração. Mas você está deixando, às vezes, o diabo roubar por uma ofensa, por uma coisa que ficou lá atrás, por uma falta de perdão, por uma comodidade. Tá bom, do jeito que está. E o diabo te paralisa. E você fica na mesmice. Mas Deus quer te levar para um novo nível. Você que está chegando. Deus quer chegar no novo nível, você que já é líder. Deus quer me levar num novo nível. E eu, não sei você, mas eu quero ir para esse novo nível, em nome de Jesus. Que se deixa falar ao coração. Que se deixa ministrar. Que se deixa discipular. Que se deixa ouvir e obedecer para comer os melhores frutos dessa terra. Você pode dizer amém? Então repita comigo, meu amigo. Diga, só o verdadeiro discípulo entende o que é a graça. Diga, a graça é a lei de Deus impressa no meu coração. Diga, temos uma promessa sobre a graça. Diga, ela será impressa no meu coração. Não é à toa que ele falou a palavra do semeador. E o último tópico, além de entender sobre a autoridade espiritual, não adianta entender. Porque a palavra do semeador, como é que ela se encaixa nessa palavra? Eu nem me percebi nisso. O primeiro é aquele que não quer saber de nada. A semente vem, ele está sendo usado pelo diabo, porque ele não é espiritual, ele é carnal, então a Bíblia fala que nem entende. É o que caiu na beira do caminho. As últimas duas, as sementes do meio, eles entenderam. Mas um estava cheio de pedra, não tinha aliança, não quis ter uma aliança com o seu líder, não quis ter uma aliança com a igreja. Aí fica por pouco tempo e vai. Aí fica uma árvore. Cara, eu vi uma cena tão forte. Se conseguissem achar aí, seria legal. Que é um membro de uma igreja que é uma árvore, e é uma raiz andando. Aí ele vai num lugar e planta ali. Aí não funciona. Aí ele vai para outro lugar e planta. Pergunta para um jardineiro. Se você pegar uma planta e arrancar de um lugar e botar no outro, a Bíblia não chama de árvore. Quem é uma árvore que dá fruta aqui? Diga amém. Pega uma macieira, fulano cada um, tem uma jabuticaba. Arranca
aquela jabuticaba ali e bota no meu quintal. Aí passa um ano, arranca de lá e bota no quintal do Messias. Passa mais um ano, arranca de lá e bota no quintal do Rodrigo. Você acha que essa árvore vai dar fruto? Sim ou não? Não vai. Deus quer que você tenha uma aliança, lógico. Você tem que saber o lugar que Deus te escolheu. O lugar que Deus te chamou. E você sabe qual é, não adianta o pastor falar. Você sabe. E Deus, Ele quer que você tenha essa aliança, porque além de entender sobre a autoridade espiritual, você vai entender algo muito forte, que é: eu preciso, repita comigo, eu preciso ser discípulo. Meu amado, a graça de Deus começou lá no Éden. Deus chega para Adão e fala: pode comer isso, pode comer aquilo, pode fazer tudo que você quiser. O que é isso? Isso é lei? Isso é lei, meu irmão? Sim ou não? Você pode fazer tudo o que você quiser. Só uma coisa você não faz. Me ajuda aí, meu irmão. O que Deus deu para Adão? A graça ou a lei? A graça. Mas ele era burro. O que Adão foi? Burro. Foi burro. Comeu o negócio que não era para comer. E a Bíblia fala que ele passou a ter conhecimento do bem e do mal. O que é bem e mal? Certo e errado. Bom e ruim. Bem e mal. Imagina um livro cheio de coisas. Isso é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Um livro desse fechado. O que é um livro? Que livro é esse? É um livro da... Me ajuda, meu irmão. É um livro da lei. Quando ele pecou, a lei veio. O que é a lei segundo Romanos? É a consciência do pecado. Ele passou a ter consciência do pecado pelo conhecimento do bem e do mal. Olha como isso é profundo e profético. Aí o que ele fez? Ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu da luz. Ele se escondeu da brisa suave. Ele se escondeu do Espírito Santo. Não quis se aproximar da luz porque para suas obras não serem reprovadas, diz a palavra. Ele se escondeu atrás da moita. É o que muito discípulo faz com seu livro. Você sabia que tem discípulo que bloqueia o livro? Bloqueia. Não quer. Ele fica mal, porque ele não quer a luz na vida dele. Mas Deus quer trazer a luz. Porque quando você está rejeitando uma autoridade, você está rejeitando, não sou eu que estou dizendo, é Romanos 13. Você está rejeitando o próprio Deus. E Deus quer trazer essa revelação ao seu coração. E Ele está te dizendo que é o Espírito Santo que está falando com você. Isso não é uma opressão. Isso é uma vida com Deus, em nome de Jesus. Podemos repetir isso bem forte? Isso não é uma opressão. Tem que ser uma vida com Deus. Deus, Ele propôs para Adão uma liberdade, mas colocou só uma coisinha que não podia. Tem gente que quando toca num assunto, vão lhe dar os perneios. Você é livre, meu irmão. Tanta coisa. Mas às vezes Deus está te pedindo uma coisa só. É esse ponto que Deus quer entrar. Mas dá até arrepio. Não fuja, não faça como Adão. Não faça aquilo que Ele está te ensinando que não pode fazer. Você pode dizer amém? Amém. É uma palavra, meu irmão, não é de ânimo hoje não. É uma palavra de reflexão. Porque eu quero declarar mais uma vez, você é um discípulo que tem a graça de Deus no teu coração, em nome de Jesus. Eu vou encerrar com essa palavra. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Me ajuda aqui. Quando Deus propôs a Adão, ele podia fazer o que ele queria, mas só não podia uma coisa. Eu vou perguntar de novo, isso é lei ou graça? Graça. Ele recebeu a graça de Deus, sim ou não? A todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Dignou. Filhos nascidos. Mas agora Deus quer te chamar para um compromisso maior. Hebreus 5, versículo 11 ao 14, eu quero ler com você. Diz aqui a palavra de Deus em Hebreus 5. Vamos encerrar esse culto com muita alegria. Diz assim, Hebreus 5, do 11 ao 14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Qual é a função do discípulo? Crescer, aprender e se tornar uma pessoa melhor. Tem gente que demora para chegar nesse nível de discípulo. Não quer mais aprender.
De fato, embora a essa altura você já devesse ser mestre, ou seja, o que o mestre faz? Na escada do sucesso, o mestre é o discipulador. Já era para você estar discipulando, mas você não está aprendendo. Vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que é a justiça? É fazer se cumprir a... Me ajuda aí, meu irmão, no mundo natural. O que é a justiça? É quando o juiz se faz cumprir a lei. E o que é isso? Quando se cumpre a lei dentro de você. Isso é a graça. E a graça, ela vem por intermédio disso aqui. Vamos ler de novo o versículo 13. É quando você se torna um ruiós, um filho maduro. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Ou seja, ele não entendeu ainda que a lei precisa ser impressa no seu coração. Mas o alimento sólido, preste atenção nisso aqui, é para os adultos, para os ruiós, os quais pelo exercício, de vez em quando, pelo exercício constante do quê? Do ensino da justiça, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Quando Adão, olha para cá, meu irmão, que isso aqui é muito forte. Satanás vai até Eva e fala assim: olha, Eva, come do fruto, porque você é livre. Você pode fazer do jeito que você quer. Você pode fazer, Eva, que negócio é esse de se submeter para Deus? Deus mandou ela, olha como a Eva estava sendo enganada. Ela podia fazer tudo, mas porque uma coisinha ela tinha que obedecer, que ela não estava conseguindo, ela se sentiu oprimida. Aí Satanás chega até Eva e fala: olha, Eva, mas Deus falou que você não podia fazer nada. Ela até tentou dialogar com a serpente. Não foi isso que Deus falou. Ele podia fazer tudo. Não, Eva. Foi mais ou menos assim. Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai estar apta para discernir o quê? Quem lembra? O bem e o mal. Você tem direito de saber o que é o bem e o que é o mal, mas não é através da escravidão, não é através de ouvir o diabo, é através da graça de Deus que está no seu coração. Em nome de Jesus, você é discípulo amado do Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Amém? Amém. Meu amado, você vai desfrutar do melhor. Você está entendendo? Você vai desfrutar o melhor, não de uma liberdade que Paulo falou dos Gálatas. Não é por uma falsa liberdade que Satanás quer imprimir no teu coração, mas é através do exercício constante. É através do que, igreja? Do exercício constante. Pastor, que exercício constante é esse? Oh Deus, fique de pé, igreja, nós vamos declarar para a tua vida. Que discípulo, que exercício constante é esse? Hebreus 12, 11, põe lá pra gente. Cadê os ruióis, os filhos maduros dessa igreja? Diga amém! Sacode teu irmão e fala: você vai discernir o bem e o mal. Não por uma falsa liberdade, mas pela lei de Deus impressa no seu coração. Pela graça de Deus. Quem quer viver a graça de Deus? Diga amém! Hebreus capítulo 12. Versículo 10. Nossos pais, ele está falando de pais naturais. Por isso que para ser discípulo, qual uma das características? Quem já está na revelação pegou. Me diz uma característica, segundo esse texto que você lembrou agora, que é uma característica de um discípulo. Qual é? Quem me ajuda? Largar? Pai e mãe. O Olímpio já pegou aqui. Versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhe parecia melhor. Ele não tinha um limite, ele nos deu uma liberdade, segundo ele achava que tinha que fazer. Mas olha o que Deus está dizendo. Mas Deus,
nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de tua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produzirá fruto de justiça. O que é a justiça? É a lei impressa onde? No nosso coração. Justiça e paz para aqueles que por ela foram o quê? Exercitados. O que a criança não consegue fazer? Ela não consegue ser exercitada no ensino da justiça. É uma criança. Eu vi uma publicação do Paulo Galdino, que foi de um outro pastor. Existem adultos feridos, mas por dentro é uma criança escondida. Existem adultos feridos, ofendidos, que não aceitam o discipulado, mas por dentro é essa criança que não aceita o ensino da justiça. Mas Deus está te falando, a essa altura já era para você ser mestre, a essa altura já era para você ser um grande pastor, a essa altura era para você estar no centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você vai, meu irmão, entrar na graça de Deus hoje. Você pode dizer amém? A palavra de Deus, ide, fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ide, fazei ruiós de todas as nações, filhos maduros que vão discernir o bem e o mal, não pelo papo da serpente, não pela falsa liberdade, mas pela graça de Deus que está impressa no seu coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero que você pegue na mão do seu irmão antes de nós adorarmos a Deus. Eu quero ler Abacuque. Coloca aí pra gente. Eu quero ler Abacuque 2, do 1 ao 4 e o versículo 14. Quantos querem ser filhos aqui essa noite? Então repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como filho de Deus, como filho do Senhor, como meu Senhor e Salvador. Creio que tu e somente tu terá palavras de vida, tem palavras de vida eterna. Escreva o meu nome no livro da vida, para a tua honra, glória e louvor. O primeiro passo para ser discípulo é aceitar Jesus como filho. Porque a palavra de Deus diz: com o coração se crê para a justiça. Essa justiça que o filho não consegue discernir e não consegue ser exercitado por ela. Ele não consegue viver no discipulado. Ele não consegue. O que é viver no discipulado? É aprender algo hoje. E no dia seguinte ele quer aprender algo mais. Ele quer estar no centro, ele quer estar na mesma unidade, ele quer estar no mesmo mover, ele quer estar na mesma direção. Porque a nossa unidade vai trazer a glória de Deus. Você pode dizer amém? E a palavra de Deus diz, bota o versículo 2 para a gente. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demorar, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Olha o 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Olha como a graça de Deus está aqui, o que Paulo fala de Gálatas. Eu não faço o que desejo, mas o mal que não quero fazer, o mal que eu não desejo, esse eu continuo fazendo. Isso era lei. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Eu gosto daquela versão que você conhece. O justo viverá pela... Mas a fé vem pelo... O ouvirá... E você é um discípulo que ouve a palavra de Deus e é salvo para a glória do Senhor. Você pode dizer amém? E o versículo 14. Esse mover profético vem dizer ao seu coração: e a terra, através da tua decisão de ser discípulo, através da tua decisão é para fazer assim, vamos fazer, vamos tirar o peso desse lugar, vamos tirar o peso da desobediência, vamos tirar o peso de não ter um só pensamento, vamos tirar o peso da ofensa, vamos tirar o peso da falta de perdão e vamos viver o discipulado do Senhor. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o
encher do conhecimento. Ruiões de Deus vão nascer aqui essa noite. Você pode dizer amém? Amém. Vamos adorar o Senhor. E você que entregou a sua vida ao Senhor, você que é filho de Deus, você que entendeu a graça impressa no seu coração, você vai sair do seu lugar essa noite e vai entregar a tua vida aqui na frente. Vamos adorar.